E o futebol brasileiro vive mudanças intensas nesses últimos dias. A queda de Edinaldo Rodrigues da CBF, que hoje ganhou um capítulo basicamente decisivo, quando o próprio Edinaldo ele anunciou que não recorreria ao STF para tentar retomar o cargo. A queda de Edinaldo, ela vem sendo tentada, digamos assim, desde o primeiro dia que ele sentou naquela cadeira. Em alguns momentos com mais força, em outros momentos com menos força. Mas me parece um fato que aquele movimento das federações que empurrou Edinaldo para a presidência da CBF, ele foi, até mesmo os presidentes das federações foram se incomodando com a forma com que Edinaldo vinha administrando, cada vez mais próximo de um imperador dentro da CBF. Cada vez mais próximo, talvez, da FBF. Do que fazia na FBF, na Federação Baiana. Foi perdendo o pudor do poder. Ele foi perdendo o pudor do poder. Cada presidente de federação, para falar qualquer coisa, abria uma vírgula e, graças ao presidente Edinaldo Rodrigues, a gente lembra que a gente debateu aqui, o Sport foi fazer uma reclamação duríssima contra a CBF, abriu uma vírgula. E como fica ridícula aquela declaração hoje. Isso. Né? Deixando claro que o trabalho do Edinaldo Rodrigues é muito bom. Todo mundo abriu uma vírgula, todo mundo se sentia muito coagido com o Edinaldo. Pediu a cabeça de jornalistas da ESPN, né, num programa com críticas. E desde aquela reportagem da revista Piauí, os tormentos em torno dele deixavam claro que o cargo começava a ficar mais em xeque, mais vulnerável. E veio numa decisão aí da Justiça do Rio de Janeiro, que não é a primeira vez, a partir de uma dúvida sobre a autenticidade de uma assinatura do Coronel Edinaldo, Nunes. Exatamente, do Coronel Nunes, né? No documento que levou Edinaldo à presidência, havia a assinatura do Coronel Nunes e a veracidade, a autenticidade dessa assinatura foi colocada em xeque, tanto a autenticidade quanto o fato de se o Coronel Nunes assinou, né, em sã consciência. Dessa forma, Edinaldo caiu. E um outro movimento, Cássio, que assim, muito parecido ao movimento que levou Edinaldo ao poder, mas muito parecido, traz um completo desconhecido da grande mídia, do grande público do futebol brasileiro. Com todo respeito, como diria Cássio, de uma federação que não tem clubes jogando na terceira divisão, desde que o mundo é mundo, que é a Federação de Roraima, na qual ele sequer é presidente. Desde que existe a Série D, né? Eu sei, só teve quando o piso era C, né? Perfeito. Ele é filho do presidente da Federação de Roraima. Há uma mudança de estereótipo e de rotulação. Sai Edinaldo, que tem aquela imagem do coronelismo, que muitas vezes se adjetiva apenas políticos do Nordeste. Sempre que tem um político do Nordeste que passa o poder nos seus estados de pai para filho, há esse termo coronel, mas quando acontece o mesmo no Sudeste, no Sul, não usa esse termo coronel. Eu não estou aqui aliviando para Edinaldo, e acho que não preciso nem deixar isso claro. Mas sai esse rótulo de Edinaldo e entra um cara jovem, médico, piloto de kart, um outro estereótipo. Mas cá entre nós, Cássio, envelopado, cá entre nós. Detalhe, pode ser um
um gênio das negociações, um entendedor de futebol, um cara com um ótimo relacionamento. Mas no fundo, é o mesmo movimento dos clubes que coloca ali no poder alguém que a gente olha e faz. Como assim? E eu pergunto, Cássio, como assim? Fred, vamos lá de Edinaldo a Chaud. Vou trazer aqui Tércio Brilhante, não sei se vocês já viram, estudante de jornalismo esportivo cearense. Ele fez um resumo muito interessante de Edinaldo Rodrigues. Assim, eu até compartilhei, mas eu vou trazer aqui. Segundo ele, assim, impressionante a quantidade de gente com pena da saída de Edinaldo. Eu confesso que essa parte eu discordei, porque eu não vi tanta gente eu não vi ninguém tendo pena, na verdade. Mas o restante é muito interessante. Sucateou a Copa do Nordeste, inutilizou o ranking da CBF, porque de fato não vale nada, né? Foi o ranking da CBF que deixou de valer para dar mais força aos estaduais. Deu poderes extremos ao seu próprio cargo, sempre divulgou as tabelas com atraso, a gente sempre bateu nisso aqui, como nunca tinha sido a CBF assim, com todo mundo que saiu antes, e todos os outros 4 presidentes saíram antes, mas nunca tinha sido como tinha sido com Edinaldo, e a tabela sempre com atraso, fracassou nos direitos de vender a Série D, não estão vendidos, e não só fracassou, como ainda teve a decisão muito estranha de simplesmente aceitar não ter transmissão 2 rodadas da Série D, 64 jogos sem transmissão em 2025, de um campeonato brasileiro. E como todo mundo falava, a quinta divisão de São Paulo tem transmissão, pô. Se não tem uma empresa que compra os direitos, a Federação Paulista passa, alguém passa. Assim, aí na terceira rodada alguém deve ter dado à luz, enfim, não sei nem se já tinha sido instituído já. E alguém disse, meu irmão, se já que não tá vendendo, bota o clube, libera o clube e libera a federação local. E pronto, e assim tá. Foi na outra rodada e foi assim nessa última agora. Depois do absurdo que foi as rodadas iniciais sem transmissão. Deixa eu ver se ele ainda colocou mais alguma. Perseguiu jornalistas, como o Fred falou. Ficou de fora da Olimpíada, porque ficar de fora da Olimpíada é relevante, porque lembrando que foi com Ramon Menezes. Ramon Menezes, que foi mal na seleção principal, foi eliminado com a seleção de base para Israel, na Copa do Mundo da Argentina, e foi o treinador da seleção olímpica, o Brasil, que era o atual bicampeão olímpico, e ficou de fora porque simplesmente Edinaldo Rodrigues adora Ramon Menezes. Até Cássio, só mais um elemento, desculpa interromper. A CBF vem atrasando cotas da Copa do Brasil como nunca atrasou antes. Era sempre o Pix, aquela brincadeira do Pix, né? Você passava de fase e vinha logo o Pix da CBF. E esse ano está atrasando demais, inclusive o próprio Náutico ainda não recebeu o da passagem de fase quando passou pelo Vitória. Mas muitas contas a turma já deve estar tudo certinho. Dinheiro de federação, essa coisa toda. Seguindo aqui a segunda mensagem de Tércio, eles baixou a cabeça para os desmandos da Conmebol, porque essa questão do racismo foi aumentando, e a posição da CBF sempre muito branda, é uma notinha, é o círculo, é o círculo antes de começar o jogo, mas assim, efetivamente acabou não tendo nada. Quadruplicou, como saiu a matéria da Piauí, quadruplicou o salário dos presidentes das federações, sucateou ainda mais a arbitragem, porque inclusive a matéria traz isso também, que tinha o projeto de ter um centro de treinamento, mas o centro de treinamento acabou sendo muito caro, não foi feito. Aí a galera botou a ponta no lápis. O dinheiro das federações teria dado para fazer esse centro de treinamento para a arbitragem. E no caso ele cita 2 pontos. Não só, além da não construção do centro de treinamento, o fim das aulas presenciais. Enfim, a administração não foi boa. Aumentou cota da Série C, da Série D, tudo com alguma maquiagem. Por que a maquiagem? Porque é 1% acima da inflação. Aí o IPCA deu 5%, a SBA aumentou 6%. Porra, aumentou a inflação, pô. Arredondou a inflação. A inflação foi 5,53%, bota 6%. A Copa do Nordeste foi assim nos últimos 2 anos, tá? A Copa do Nordeste dos últimos 2 anos, que já é organizada pela CBF, né? Não é desde que acabou em 2022 o acordo com a Liga do Nordeste, ela passou a ser pela CBF. A receita cresceu no primeiro ano depois da Liga, que foi quando saiu, na verdade, cresceu sobretudo quando terminou o impacto econômico da pandemia no futebol, pelo menos. E nos últimos 2 anos cresceu em cima basicamente arredondando o IPCA. Então é muito pouco. E sai na hora que perde a força, é muito claro, né? Tipo, o primeiro recurso o STF já recolocou, aí no segundo o STF não coloca, acabou, ele desistiu. Ele nem foi para o julgamento, né? Porque ainda ia ser julgado o caso, tá?
Antes de qualquer coisa, assim, já houve a desistência. Ou seja, tem muita coisa até que dá nem para alcançar como é que é tão estranho, como é que tem tanta influência sobre tudo, assim. É como se ele já soubesse, né, Cássio? Então, mas Como é vi um mais estranho, anúncio. porque no primeiro, mas eu tô falando do apoio, não é da decisão específica não, Atos. Eu tô falando do apoio, tipo, na hora que teve o primeiro, segue o jogo. No segundo agora, bastou não ter o primeiro recurso, na hora que foi vetado, já porque o cara bota embargos, bota isso, bota aquilo, o cara faz 200 recursos. No primeiro que o STF vetou, já largou a história. É tipo... Exatamente, ele já sabe, já que... É como se fosse acordado, olha, tu nem vem, vice. Nem vem, exatamente, nem vem. E aí passando agora a página de Ednaldo, que foi o primeiro nordestino presidente da CBF, inclusive deixa até uma coisa que vai ficar no ar. Ceará, Fortaleza e Sport, eles tinham feito aquele dossiê dos títulos Norte-Nordeste para tentar equiparar o Campeonato Brasileiro, estava transitando. Eu acho que agora vai demorar um pouco para sair qualquer resolução sobre isso aí. Viu? De vez em quando a galera pergunta como é que tá, eu disse, Ô, Cássio, aquele reconhecimento do Atlético Mineiro ainda tá na conta dele também, né? Não, mas fica, não fica invalidado, não. Até porque não, mas foi na conta dele também, não foi na gestão dele. Foi na conta dele. Aquilo ali mas aquilo até onde... Como é que é? Aquilo é um absurdo. Porque não, aquilo é outro absurdo. Mas aquilo não tem como ser revogado. O que eu vi é que pode ser revogado. Não, Cássio, eu só tô listando. Você trouxe uma lista de desmandos dele. Aquilo ali é um desmando. Aquele torneio de 37 valer como um campeonato brasileiro é um desmando absoluto. Pô. E aí ele não deu a resposta sobre o outro pleito, né, que estaria andando. Por outro lado, faz um mês que teve a eleição da CBF, pouco mais de um mês. É importante destacar que Ednaldo Rodrigues foi aclamado. Ele conseguiu os 141 votos possíveis. As 27 federações têm peso 3. Os 20 clubes da Série A de 2025 têm peso 2 e os 20 da Série B também, de 25 naturalmente, peso 1. Se você multiplicar tudo, dá 141 votos. Não teve uma abstenção, não teve nada. Porque da outra vez tinha tido. Essa foi a segunda eleição dele, a outra tinha tido. Dessa foi aclamado. E aí é muito curioso, porque na hora que teve esse rebuliço, a primeira carta, no fim das contas, Sami ele já foi eleito porque ele escreveu 25 federações. Com aquilo ele já mata. Porque você precisa de 24 federações. Com 24 federações, você já tem 72 pontos. Você já mata a eleição. Você pode ter os 20 clubes da Série A, os 20 da Série B e mais 3 federações que pode ser do São Paulo, do Rio, do Rio Grande do Sul, por exemplo, não adianta. Inclusive até está no pedido hoje dos clubes para mudar isso, porque isso é um absurdo sem tamanho. E, na verdade, é esse absurdo que gera a eleição de Sami. Porque num cenário onde o peso fosse mais equiparado, fosse peso 1 para todo mundo, eu considero impossível a eleição de Sami Chaud, Fred, se fosse peso 1 para as federações, para os 20 clubes da Série A e para os 20 clubes da Série B. Eu considero assim impossível. Até só ver a quantidade de apoio. E o manifesto dos clubes hoje pede essa mudança, né? Porque e não é dizer que era para ser o presidente da Federação Paulista, não, mas só para dizer que o presidente da Federação Paulista não conseguiu inscrever, assim como foi com o Ronaldo, ele não perdeu a eleição, ele não conseguiu inscrever. Assim, a gente vai ver, Vitor Sérgio Rodrigues até fez o levantamento, a última vez que teve uma eleição com bate-chapa na CBF foi em 1989. Lá para cá, só chapa única. E nesse caso, dessa chapa única, de lá para cá, irmão, vem Del Nero, que estava na FPF não sei quantos anos, Marim, que tinha influência em São Paulo, Ricardo Teixeira, que era genro do presidente da FIFA, Ednaldo Rodrigues, que era presidente da Federação Baiana há 15 anos, que é uma federação que tem 2 times na Série A. Aí quando chega agora nessa, na hora que teve toda o zum que vai mudar, a velocidade para apresentar o nome de Sami Chaud como um nome basicamente de consenso é espantoso, é um negócio assim. É como você falou, Fred. Acho que enveloparam um cara novo, 40 anos, tal, não sei o que. É muito a imagem. Porque na hora que você vai para o histórico, o pai é presidente tá na Federação de Roraima há 40 anos. E o que é curioso é que ele é presidente antes da Federação de Roraima ser profissional. Porque o futebol de Roraima foi o último estado do Brasil a se profissionalizar. Isso foi em 1995, a matéria excelente da Placar, que eu lembro até hoje. Era uma placa que era desse tamanho, bem grandona. Ela fez a primeira exemplo foi até Edmundo abraçando o ursinho.
Foi uma repaginada que a Placar deu nos anos 90, e uma reportagem da época que eu me lembro é o primeiro campeonato profissional, já tinha o estadual, mas era amador, e o primeiro campeonato estadual de Roraima, que se eu não me engano, quem participou foi Progresso, Baré e Atlético Roraima, 3 clubes. Então, ou seja, se o presidente está há 40 anos e o campeonato profissional é 30, o cara já era presidente na época amadora. E ele é basicamente presidente quando o novo presidente da CBF era um bebê. Ele é presidente eleito para assumir, antes de assumir, porque ele não é presidente da Federação de Roraima, não, o contrato está se dizendo, ele é o presidente eleito da Federação de Roraima. Então, assim, antes de assumir a CBF, quando o Fred falou, ele pode ser excepcional, pode ser isso tudo. Mas até o momento, absolutamente nada disso foi mostrado. Tem que ser um trabalho de bastidor supremo que o mundo não sabe que existe. Assim, nos bastidores, Sami Chaud é assim, um colosso de trabalho, de ideias, de resultados, de execução, de tudo. E isso pode ser verdade, só que o mundo não sabe disso. O mundo nunca teve acesso a nenhuma dessas informações. Simplesmente foi apresentado, tá aqui, a Federação de Roraima, que hoje é a 24ª maior de 27, é 24ª de 27 das federações. Aí muita gente perguntou, se é preconceito? Não tem preconceito nenhum, pô. Mas assim, administrar que não era o caso, era o pai dele. Administrar a Federação de Roraima e daí o salto ser para a presidência da CBF, pô, assim, até discutir preconceito, até uma discussão muito rasa, assim, beira hipocrisia, pô, assim, não tem nexo nesse salto. Esse é um salto que simplesmente escolheram o Sami, e aí, obviamente, eu não faço a menor ideia, Fred, como simplesmente alguém olhou, vamos nesse cara, assim, e simplesmente eu tô pela sua linha, pela jovialidade de alguém de 40 anos para entrar, porque... Estereotipado, Cássio, estereotipado. E as ideias que ele teve hoje são ideias genéricas. As ideias que tiveram, que os últimos presidentes vamos melhorar o futebol, vamos melhorar a questão da E a experiência foi a história de Roraima, de ter ter comandado um hospital em Roraima, como se fosse grande coisa. Isso e do qual, inclusive, responde a processos, né? E exatamente. Às vezes, denigre é contrário, quando você passou por um órgão público e deixou rastros de questões mal explicadas. Claramente, eu não recomendo o trabalho no futebol é inexistente. No Chala. O trabalho muita gente falou, Cássio, só um segundo. Muita gente falou ao mesmo tempo. Repete, por favor. Vou concluir, eu passo a voz. Deixa só o Ravel repetir só essa frase rapidinho. É isso, só para dizer, Cássio está trazendo muito bem um pouquinho do perfil, só para nossa audiência também recomendar, quando tiver um tempo, escutar a entrevista dele no podcast Charla Podcast, onde ele demonstrou, Cássio, não sei se você concorda, mas para mim, até um desconhecimento de pautas básicas que o nosso futebol já vem debatendo há tempos, a exemplo do fair play financeiro. Então, acho que, de fato, enveloparam um personagem aí. Se for algo diferente do que está se encaminhando, vai ser uma surpresa muito grande. Por quê? Simplesmente não há elementos. Veja, a gente não está falando que assumiu a presidente da Liga do Norte, ou que está vendo, o cara vai ajudar o diretor da Liga, vai ajudar Alex Portela, você nem está ainda lá, mas a tocar a Liga do Nordeste. A gente está dizendo que o cara está assumindo a CBF, é uma entidade de bilhão, que vive uma crise, como ele mesmo sabe disso, uma crise institucional enorme, mas que tem contratos gigantescos, que tem uma influência no maior esporte do mundo, uma influência gigantesca, e o salto é praticamente do limbo para isso. Assim, não tem meio termo, simplesmente não existe. Qualquer experiência que existe dentro dos corredores é uma experiência onde todo mundo deve conhecer, acredito que vou deduzir que tem, e nunca vazou. Nunca ninguém falou, tem um menino que está crescendo, está muito bem lá nos corredores da CBF, o cara no último ano e tal. Isso não está acontecendo. Até porque, se ele estava nos corredores na CBF nos últimos tempos, ele faz parte de uma entidade que estava mal nos últimos tempos, com toda a desorganização que a gente trouxe. Então, na verdade, ele não fazia parte da CBF. E agora vai tocar. Não é que ele vai fazer parte da CBF, ele vai comandar tudo. E só a última coisa é a seguinte: a mudança dos vice-presidentes. Michele Ramalho, que é a presidente da Federação Paraibana, ela agora é a primeira mulher a ser vice-presidente da CBF. O 13 agora de 86 é que pode querer alguma coisa. Mas assim como Michele Ramalho tem a vice-presidência, fica uma coisa. Eu fico pensando o seguinte também. Isso foi tão assim, a mudança foi tão rápida, o abraço no novo candidato único, foi tão rápido,
que eu fico pensando que talvez Edinaldo tenha aprovado. Ó, já que perdeu, ele aprovou. Porque, se não, é uma das maiores trairagens que já se viu no mundo. Porque há um mês todo mundo fechou com o cara. Para um mês depois, ninguém... Aliás, para ser justo, Evandro Carvalho não assinou não, viu, né, no primeiro momento. Foram 19 federações, 8 não assinaram. Mas 19 federações. Da Bahia também não assinou, não. A da Bahia mas essa era até esperada. amigo. Aí era até esperado. Mas, por exemplo, ela já assinou nessa candidatura. As duas federações que não assinaram foram do Mato Grosso e de São Paulo. A de São Paulo é compreensível, a de Mato Grosso eu não faço a menor ideia, mas a de São Paulo é o outro candidato. Mas a da Federação Baiana, que é toda assim, com gente que recebe total influência de Edinaldo, já, na hora da inscrição já estava lá. Então eu imagino que a saída de Edinaldo é uma saída, perdeu ali, mas ao mesmo tempo vai entrar alguém que vai deixar, no fim das contas, tudo como estava. Cássio, até hoje de manhã eu estava na rádio e o Fernando Graziani, jornalista daqui, né, que trabalha aqui já há um bom tempo, ele tentou saber exatamente o pessoal da Federação Cearense e tudo mais, e pelo que foi relatado para ele, o que foi dito é que tinha um caráter de urgência para tomar essa decisão. E se especula muito que essa informação que o Edinaldo iria cair, já todo mundo meio que estava sabendo. Então, assim, essa sua especulação, ela faz até sentido, né, de imaginar que Edinaldo, vai sobrar para mim, precisamos agora tomar uma decisão, porque se a gente não tomar uma decisão rápida, e eu não sei por qual motivo, digamos, a gente pode colocar aqui, acabou de anunciar Ancelotti. Se não tomar a decisão logo, é capaz do homem desistir, entendeu? Então, assim, as razões por qual tiver esse caráter de urgência, talvez exatamente para não gerar um espaço de um vácuo no poder, né? E isso não gerar um efeito, por exemplo... Não geraria um vácuo nunca. O que poderia gerar poderia ser mais de um candidato. Essa velocidade foi para ter só um candidato. Exato. Que é, por exemplo, o Reinaldo, que é o da Federação Paulista, ganhar mais força, a depender do contexto. E o que me parece com tudo isso, só dando um leve pitaco, é que, de fato, hoje é como se fosse um colegiado mesmo. Esse colegiado, de maneira apressada, e aí já escolhendo quem vai ser o representante, define esse nome e vamos manter o status quo. Vamos manter o nosso peso. Então, até mesmo essa carta que veio do pessoal da LFU já é praticamente para não dar margem nenhuma para que tenha uma candidatura, uma disputa, né? No caso, uma disputa para essa eleição. Então, me parece que foi bem uma jogada política clara de manter a força atual, o status quo que a própria CBF já adota há muito tempo. Então, trazendo mais informações também sobre essa situação, pelo menos de relatos que veio também de pessoas da Federação Cearense. Ravel, Cauê, Atos, alguém quer completar? Não, os elementos que levam a eleição aí, a consagração, né, de Samir Chaúde, para mim, é pior do que a de Edinaldo. Como o Cássio estava dizendo, né? Edinaldo passou 15 anos na Federação Baiana. Querendo ou não, os presidentes de federações têm muito poder. Eu costumo dizer que talvez sejam as entidades com mais poder do mundo. Meu amigo, assim, porque você pega assim, um determinado país que o presidente tem muito poder diante daquela nação. Mesmo assim, o cara responde a algumas situações. Uma constituição, uma pressão política, tem todo um medo ali de ele sair a qualquer momento. Agora, federação, meu amigo, assim, é muito poder, pô. E é uma estabilidade, assim, não consigo ver outro exemplo de tanta estabilidade. Veja, o pai do Samir aí, 40 anos, meu amigo. E quando passa... É quase um cartório, né? É quase um cartório. Sim, e passa pro filho. Claramente aí, assim, um Aspone foi alçado aí a presidente da CBF e agora vira o velho Laranjinha, né? Claramente ele é alguma marionete de alguém. Mas aí quando tiver com a caneta a gente vai ver como é. É, porque de certa forma Edinaldo foi para ser isso, né? Aquela coisa, basicamente assim, pode ser... Mas existe uma personalidade. Mas existe uma personalidade em Edinaldo, veja. Quem botou lá é que achou que ia controlar, né? Exatamente. Assim, a gente pode passar aqui muito tempo elencando características negativas de Edinaldo. Mas é muito diferente desse Samir Chaúde, pô. Eu não consigo nem comparar. Mesmo sendo cenários bem ruins, eu acho que não tem comparação. Aí, sabe qual a impressão, Atos? Que qualquer um aqui poderia ter sido presidente da CBF.
Não, Tô exatamente. falando sério. Exatamente. Só se fosse Fred, assim, se fosse Fred era a mesma coisa. Acabava o campeonato esse ano antes de qualquer outra coisa. E não. E a Suspeito. gente. Tem até A superchat gente- falando sobre isso aí, viu? Eu tô E falando talvez sério, aí- veja, tô falando sério. Podia ser Fred. Não dá pra mim, ia ser a mesma coisa. E talvez um de nós. Um de nós é um bom nome de uma série. Um de nós. Talvez um de nós. É quase o de uma banda. Quer dizer, é nenhum de nós, é o de uma banda, né? Que é um nome Talvez- melhor do que um de nós. É, de Talvez um um pra de nós, nenhum é cara. uma mudança pequena, né? Aí talvez um de nós a gente não conseguisse por não ter algumas ferramentas negativas que esses cidadãos aí têm, né? Ah, isso é verdade. Tem que ter muito estômago, né, bicho? Tem que ter. Bom, meu único comentário aqui é o seguinte: é porque eu acho que vocês já falaram tudo aí, mas também me chamou a atenção um pouco, antes de se praticamente encaminhar a presidência dele, né, do Sami, algumas páginas veicularam informações de que ele teria dito na ESPN Brasil que as propostas que ele tinha para o futebol brasileiro seriam tirar a liga do papel e deixar que os clubes a administrem, profissionalizar a arbitragem, padronizar os gramados, reorganizar os estaduais e melhorar o calendário. Ou seja, tudo que o candidato torcedor existe. brasileiro anseia ver, mas assim, com um aspecto bem populista, nenhum tipo de detalhamento sobre como ele conseguiria atingir esses objetivos, enfim, palavras ao vento e suco do que é o futebol brasileiro. Ravel, as entrevistas dele estão sendo constrangedoras, de tão genérico que estão sendo. Assim, é constrangedor. Você fica agoniado, você ouvir ele falando. Verdade. Parece que o repórter a qualquer momento vai perguntar assim: Sami, você gosta de futebol? Gosto. E de batata? Gosto também de batata. Gosta mais de futebol ou de batata? Gosto de futebol e de batata. Irmão, é um completo inapto, desconectado do que é o futebol brasileiro. Não sei. Complicado. O que também é assim, porque hoje, né, pelo menos se imagina que futuramente os clubes possam tomar de conta, façam mesmo a própria liga, o Campeonato Brasileiro, administra, arbitragem, todos os padrões que assim, não necessariamente os clubes, né? Os clubes estariam organizando e aí com outras pessoas para resolver essa situação. E eu acho que esse é o lado bom de imaginar essa utopia. Por exemplo, um dos pontos que a LFU traz, né, que eu acho que eu queria muito ver isso na prática, a questão do fair play, né? Qual modelo de fair play o Brasil adotaria para ser aplicado? Mas perceba, na hora que vão colocar na mesa... Fair play financeiro, para deixar claro. É isso, fair play financeiro. É isso. Porque Mas a qual pessoa pode fair play achar que seria... faz a falta e alisa a É isso, fair play financeiro. Que é exatamente isso. A gente vendo clubes com dívidas de bilhão e contratando jogador à vontade, mas quando isso ser colocado na mesa, como isso vai ser de fato debatido? Porque assim, a gente também não pode criar que o mundo ideal do futebol brasileiro são os clubes conduzindo. Eu até acho que pelo menos deveria ser. Mas os dirigentes de clubes também se aproveitam muito de bravatas. Por que todo mundo reclama de arbitragem, mas ninguém reconhece que foi beneficiado da arbitragem? Porque cada um quer usar essa carta futuramente. Quando eu sou prejudicado, é um absurdo, como é que comete esse erro? E quando é beneficiado, se cala e tudo mais. Então os clubes também se aproveitam disso, gostam também de iludir o torcedor também com esse tipo de narrativa, ou tentam justificar certos fracassos também por conta de uma bagunça que acontece no futebol brasileiro. Mas me paira realmente o momento atual que a CBF está, é um momento que eu diria que eu não sei se essa ideia desse crescimento, por exemplo, de possíveis... É porque, assim, eu não sei se o caso sabe, esses contratos tão longos que a CBF tem com determinados patrocinadores, ele é meio que inabalável. 38, eu acho, né? É um negócio, assim, bem... Pois é. Então, assim, é tipo assim, é uma galinha do ovos de ouro ali, que você está entregando uma pessoa que a gente duvida da 2038, capacidade. Da Nike. E o quanto esse colegiado... Porque, vamos considerar assim, né? Esse colegiado de federações... Eles que vão ditar, assim, o cara tá ali mesmo só como a rainha da Elizabeth, só para dizer é isso que vai acontecer, porque aqui 25 aqui decidiram que vão ser, e é assim que as decisões vão ser tomadas. Então esse é o grande problema. Por isso que eu acho que, em certa parte, os clubes têm... Hoje, se eu não me engano, né, Cássio? Para ter a candidatura tem que ser 8 federações e 5 clubes, né? Se eu não me engano. Não é isso? Acho que é isso. Diminuiu. Acho que é 5 e 5. Acho que é 5 e 4. Acho que diminuiu
mas de toda forma não dá porque já tinha 25, ele só deixou 2 sobrando, Minhoca. Não, exato. Mas acho que E aí é aquela coisa. Fechou o bloquinho, não tem como. Exatamente. Ninguém entra, né? A pressa era para não ter um segundo candidato. Assim, Isso. É um candidato, mas assim, vendo de fora, porque os caras podem pensar tudo lá, mas quando erra é só ver que os últimos 5 presidentes da CBF, do jeito que nenhum terminou o mandato. Ô, Cássio, Se os últimos 5 não terminaram o mandato, vai ser muito surpreendente se eles terminarem. Não estou dizendo, não é por corrupção nada do tipo, não. É por aptidão mesmo. É se você vai conseguir. Porque o cara, numa dessa, o cara pode ser limado a partir da inaptidão. É por isso que eu acho que a traição, o termo. Rapidinho, Atos. Eu acho que o termo traição não se encaixa muito nesse contexto, sabe? Eu não acho que foi traição, não, isso aí. Eu acho que foi realmente algo pensado. Porque para se juntar a quantidade de federações rapidamente para lançar uma nota. Assim, me parece uma coisa muito prévia, assim, que já foi preparada bem antes. Me parece um organismo vivo dando um jeito de sobreviver. Corta. Tropa de elite já dizia isso. O sistema dá a mão para não perder o braço. Corta um pedaço, traz aí um estereótipo e talvez daqui a 5 semanas a gente não fale, mas e os super salários? Vão permanecer? Aquele aumento dos presidentes das federações vai permanecer? Porque agora acho que esse é o principal, esse é o principal. Eu acho que é o aumento. A manutenção desse aumento, eu acho que é o maior argumento deles. Vamos botar alguém que vai manter o aumento. O resto, a gente decide depois. Agora eu queria perguntar a Cássio. Isso é curioso, porque na verdade esse aumento é o que vai deixar essa nova gestão em xeque o tempo todo. Se o primeiro ponto do cara, revoguei aquele aumento porque foi tá entendendo assim, mas é óbvio que não vai acontecer isso. Me parece óbvio. Antes de eu fazer essa pergunta, Cássio, deixa eu fazer uma pergunta, porque é até um desconhecimento meu, tá? Eu não acompanhei muito nos últimos dias debates na TV, colunas de jornalistas. Numa linha geral, estão no mesmo tom da gente ou estão no tom meio Caio Edinaldo, dias melhores começaram a vir? Não, o de Vitor Sérgio Rodrigues é pau. Alguém viu debates? Algo? Eu só ouvi gente metendo pau só. Então tá todo mundo no nossa... eu tenho duas postagens, fui lendo assim rapidamente em linhas gerais, mas era parecido, era do mesmo tom. Eu acho que não tem brecha, Fred, para ser diferente, não. Isso. Não tem essa margem, não. Eu fiquei com medo de se embarcar, né? Numa questão ali, chegando a Celote e tal. Sabe por que não, Fred? Porque, veja só, ele poderia ser do jeito que ele é, com todo o histórico, que o histórico é muito importante, o histórico da família dele, Federação de Roraima, mas ele ser um cara bem articulado. Se ele fosse bem articulado, eu acho que ia bater a esperança em algumas pessoas e talvez viesse uma argumentação diferente. Mas, cara, assim, é um completo inapto. Aí não tem como você ser diferente, não. O que eu queria perguntar a Cássio Cássio, tu sabe se as federações, da maneira que a gente conhece hoje, se elas desde sempre ela teve essa estrutura organizacional ou se em algum momento na história teve algum evento que tornou elas diferentes? Não sei se tu entendesse. Eu não consigo precisar essa resposta não, Atos, porque não tem 40 anos que tem 27 federações, por exemplo. Tá entendendo? Para dar um exemplo, Tocantins foi criada... Então eu vou dizer onde eu quero chegar. Roraima virou uma federação profissional em 95, Rondônia e Tocantins, eu acho que profissionais do início dos anos 90, Amapá também. Então, e o Campeonato Brasileiro tem 20 hoje e 20 na Série B, durante muito tempo não era esse peso. A primeira divisão tinha 24, a segunda divisão tinha 30, então assim, não era essa história de 141 pontos, tipo, em 2000, se fosse do jeito que é hoje, a primeira divisão, não tinha como ser assim, por exemplo, em 2005, porque a primeira divisão em 2005 tinha 22 clubes, tá entendendo? Então assim, nem sempre foram 141 votos. Até pela... Não, porque não é por aí que eu queria ir, não. Então, deixa eu explicar que vai ficar mais claro para tu. É porque a impressão que dá, pelo menos para mim, é que quando... Porque minha questão toda é a estrutura da entidade. Essa entidade super poderosa. Para mim, isso aí é o X da questão. E a impressão que eu tenho é que quando ela foi formulada,
é de um momento aonde o futebol ele não representava assim, 0,01% do que é hoje, principalmente economicamente. Trocando em miúdos, fazendo uma analogia barata, é como se hoje a gente fosse fazer uma federação de beach tennis. O que representa o beach tennis hoje? Fred é quase o Ricardo Teixeira do beach tennis. Pô. Então, a representação é uma. Aí imagine se daqui a 100 anos o beach tennis está movimentando o que hoje é bilhões de reais. Então, no momento da criação, ia ser criado de uma forma que ninguém ia estar ligando para dar um superpoder a um presidente de uma federação, para ele se tornar um intocável. Agora, se avançou 60, 80, 100 anos aqui no Brasil, no futebol, e a gente está agora com essas entidades superpoderosas que a gente não consegue interferir. Ninguém consegue tirar Evandro Carvalho, para tirar Edinaldo, foi o STF. Perceba que o Campeonato Brasileiro continua sendo organizado pela CBF. Os estaduais, acho que não sei se pode fazer os estaduais, a Copa do Nordeste, que era da Liga, foi para a CBF. Então, no fim das contas, a gente está em 2025 e toda a estrutura de federação / confederação, ela continua tendo a influência sobre todos os campeonatos que os clubes brasileiros disputam. Assim, a única forma de gerar um enfraquecimento, pelo menos em relação no viés dos clubes. A seleção brasileira sempre vai ser pela Confederação Brasileira mesmo. Mas no viés dos clubes só vai ser com a Liga, pô. Na Inglaterra, a Premier League, para o campeonato inglês, ela sobrepõe a FA, que é a Football Association, a Federação Inglesa. No momento que a Liga Brasileira unificada, que só assim que pode organizar o brasileiro, não tem como ser com duas ligas. Na hora que tiver uma liga unificada e organizar o brasileiro, aí bota aí 5, 10 anos, essa entidade passa a ser a entidade milionária que vai estar todo mundo preocupado. Quem é que é o diretor, quem é que é isso, quem é que é aquilo, quem vai estar comandando o futebol. Nesse momento que comanda é a CBF, só para dizer como é a estrutura atual. E essa estrutura é assim desde sempre. Nunca houve um momento onde o Campeonato Pernambucano, Náutico e Santo Sport se juntaram e Náutico e Santo Sport vão organizar o Pernambucano. Nunca houve isso. Então sempre foi a federação, em qualquer estado, estou dando só exemplo local, naturalmente, que teve sempre esse papel de organizar a competição, de se provedor da competição de alguma forma, ou na maior parte do tempo, seja buscando patrocínios. Tem os órgãos normativos da federação, da competição, são ligados à federação, como, por exemplo, o TJD. Assim, o tribunal, o TJD é dentro do prédio. Então, assim, não é julgado por fora, não existe a própria federação, um órgão assim que está ligado à federação que julga. Então, assim, não é fácil de se desmembrar disso. E o que eu estou falando de Pernambuco se aplica em qualquer outro estado. Para começar, isso vai ser de cima para baixo. Tem que começar no Campeonato Brasileiro, mas em 2025, com o campeonato tendo mais de 50 anos de história, com a Premier League já tendo mais de 30 anos, e no Brasil isso não acontece. Márcio, a gente tem 2 superchats, tá? 2 superchats na tela. O primeiro de Guilherme Barbosa, que diz o seguinte: a CBF tem que ser justa e reiniciar o campeonato. O esporte foi claramente prejudicado por tanta corrupção e instabilidade política dessa instituição. Bom que eu comecei lendo, imaginando que vinha uma mensagem séria, mas ele seguiu aqui o meu tom de ato número 1. E não é sério não, Fred? Ato número 1. Volta pro começo. Ou então, meu irmão, nem termina. Pablo Daniel. Veja, não tem como suspender o campeonato. Veja, Fred, não tem como suspender o campeonato. O que poderia acontecer é o seguinte: ano que vem tem 40 na primeira divisão. Assim. Cabe 60, não? Vê, onde cabe 40, cabe 60, vamos 60. Cadê Arthur gritando 80? Aqui, ó. 80. Copa João Veloso. 80 é capaz de não entrar. 80 não garanto, não. E Paulo Daniel, naquela questão que só um detalhe, a gente fica rindo dessa porra. Mas você sabe que foi exatamente isso que aconteceu no Campeonato Argentino, né? Na reta final do ano passado, simplesmente a galera disse, não tem rebaixamento. E ano que vem tem 30 times. Aí tá aí os argentinos disputando o Campeonato Argentino. Simplesmente, acho que foi lá em
outubro, novembro, o presidente da Federação da Argentina, da Associação Argentina de Futebol, a AFA, que inclusive pegou a cadeira de Edinaldo na Conmebol. O Brasil perdeu essa cadeira. E até isso é curioso, porque não necessariamente precisava ser Edinaldo na cadeira, mas ele fazia questão de ser sempre a figura que ficava lá. Mas enfim. Foi muito centralizador. Para ele cair, ele não ajudou os amiguinhos. Não devia. Tem que. Faltou abarcar a turma, né? E nessa história, Fred, aí o Campeonato Argentino não teve rebaixamento. Pronto. E Evandro, escudeiro fiel, não ganhou nem um joguinho do Brasil dessa vez nas eliminatórias. Evandro foi fiel na primeira leitura. 19 federações, Evandro ficou de fora. A Federação Baiana inteira. Na segunda, Evandro disse: vou. O vento mudou, né? O Default colocou aqui no chat, já parou para pensar que a AFA é mais organizada que a CBF? Não é, né? Não é. Só esse fato que Cássio acabou de dizer. Já faz a CBF por longe. Isso aí. Não tem nem perigo, até porque isso eu acompanho bem. Não há comparação. Não, eu acompanho também. A AFA acabou de eliminar o Boca dentro da Bombonera. Pedro, você tem umas opiniões assim, mas não foi Pedro, não. Não foi Pedro, não. Não, Pedro tá concordando com a gente. Foi. Tá. Não, mas não é nem perto. A parada é a seguinte: quem disse isso, pronto, foi. Ele só disse isso, se não for o velho Bait, ele só disse isso porque a Argentina ganhou a atual campeã do mundo. Não fosse, não haveria a menor possibilidade de alguém para dizer ou até mesmo, né, aquele viés que é o que a gente passa no dia a dia, né, que é, não, eu moro numa cidade ruim, eu moro num país merda, eu moro não sei o quê, e aí o cara só olha o dele, né, tudo mais. E aí, nesse caso aqui, a CBF tem muitos problemas, mas é sério, comparado a algumas outras confederações, a CBF é uma das mais organizadas. Eu diria até que é mais organizada que a Conmebol, em alguns pontos. É mais organizada que a Conmebol. A CBF perto da AFA é nível Europa. Pelo amor de Deus. O próprio Scaloni, ele assume, não é algo planejado de, é esse o cara que a gente acredita, que a gente tá tirando essa carta daqui porque é um jovem treinador. Não. Era o cara que na queda do treinador anterior tava lá, assumiu, foram alguns jogos, foi dando resultado, fica. Então não foi nem esse planejamento para a Argentina ter sido campeã e você olhar agora para trás com resultadismo e jogar os méritos para a gestão da AFA. Cauê, é porque o nível de criticidade tem que ser alto, pô. A gente tem sempre que estar exigindo mais. Por exemplo, o Evandro Carvalho, que é criticado dia e noite em Pernambuco, ele revolucionou o futebol de base aqui. Se você for pegar os campeonatos que a federação organiza, sub-13, sub-15, 17, 20, com transmissão, você só vai encontrar algo parecido com isso em São Paulo. Então, veja, até um Evandro Carvalho você pode citar várias coisas boas. Agora, lá na Argentina, não tem comparação. E esse exemplo que Atos deu, inclusive, você vai, como é que o Sub-13 da Copa Pernambuco, não é nem Campeonato Pernambucano, é Copa Pernambuco, tem transmissão e uma rodada da Série D com Santa Cruz botando 30 mil pessoas no estádio no tempo. Assim, Exato. Aí você vê. É um absurdo, assim, num nível... Nunca antes visto. A gente já falou aqui, né? A CBF tem uma série de problemas historicamente, mas eu acho que a gente viu um agravamento desses mesmos problemas, uma vontade enorme de representação do protagonismo, né? Edinaldo, para quem é daqui da Bahia, todo mundo já sabe, sempre foi um pavão, uma pessoa muito vaidosa. Não era só ter o poder, era mostrar que o poder estava de fato centrado na personificação dele. E acho que a gente chegou num nível que, mesmo a CBF com todo o histórico aí, acho que ninguém no novo milênio viu uma CBF minimamente organizada, mas com ele atingiu o ápice da desorganização. Talvez, Ravel, não tenha sido também, lógico, tem a incompetência que carrega dentro do próprio, mas até esse olhar dele, em vez de pensar, opa, se a seleção for bem, se eu manter a CBF minimamente organizada, eu continuo no posto. Talvez o olhar dele tenha sido completamente a história da como não me derrubam daqui e como eu vou seduzir politicamente, como eu consigo me blindar politicamente.
políticos, federações, É e que o eu olhar acho, dele inclusive, tem sido Cauê, muito eu mais acho- para eu esse acho que ele bastidor do que imaginava o técnico. a influência Inclusive, do STF, é não. isso que eu ia Eu falar. nunca vi a STF chegar em Eu- federação nenhuma. Mas a CBF é CBF, porra. É tipo a seleção brasileira, aí até o STF entra. Eu acho que ele não contava tanto com isso, não. Eu acho, Cauê, Porque que você tá desagradou falando muita assim, gente, né? Desagradou até a muita linha gente. de. Até a linha da insistência em trazer Ancelotti é muito por isso. Por de repente achar que ele conseguiria se apegar no fato de, historicamente, né, trazer um feito histórico de trazer um treinador do tamanho de Ancelotti, e de alguma maneira isso trazer um lastro para ele se manter no poder, enfim, se apegar a uma série de resultados que poderiam vir, enfim. Eu acho que ele pensou que ganharia, por exemplo, uma sobrevida, e isso também, E para ele foi- mim, é acessoriamente um reflexo da sua vaidade. Trazer um cara desse ainda tamanho para depois bater no peito e dizer que foi ele quem trouxe. E ainda, Ravel, é bom lembrar, assim, parece que ele conseguiu o Ancelotti assim, fui lá e pegou o homem. Meu amigo, a CBF lançou 2 notas dizendo que tinha cessado as negociações. Durante esse processo todo, lançou 2 notas dizendo, estamos encerrando negociação com o Ancelotti. 2 notas dizendo que encerrou a negociação. E na terceira vez foi lá e anunciou o Ancelotti. Então, assim, não faz sentido. O cara se contar nem como vantagem isso. Porque, assim, não foi ele que decidiu. Quem decidiu foi o treinador. Foi o treinador que decidiu. Porque ele levou 2 não, teve que vir a público para dizer que não estava mais em negociação, como se a própria Confederação Brasileira, Edinaldo, ele que tivesse dado um basta, mas quando o treinador falou assim, tá aí, eu topo agora. Pois beleza, agora a gente quer. Agora a gente quer. Eu acho que não tem 2 semanas, pô. Dá nota dizendo que tinha parado a negociação para depois anunciar Ancelotti. Então, assim, não teve nada de mérito. Na verdade, ele sempre quis um escudo. Porque se tinha crítica, que a seleção jogadores e tudo mais, sim, ele basicamente usou Ancelotti para ser escudo. Atos, você sabe que, antes do seu Minhoca, você sabe que o trem que estamos dentro nesse momento tem uns 8 a 9 vagões, viu? Se tiver muito Minhoca ou Cássio, uma dúvida, o trem vai raiar o dia. Então eu vou com a última aqui desse vagão. Eu ia perguntar a Minhoca se, dito isso, tudo que Minhoca falou, se vier o Caneco, filhinho do perdão, eu perdoo. Com o Caneco, meu amigo, eu perdoo. Perdoo os dois. Não é Edinaldo? Até Edinaldo. Claro. Com título, pronto. Com título na mão, meu amigo. O título mundial não tirou tanta pressão sobre Chique Tapia, não, viu? Ele não tirou, Cássio? Tanta não. Escreve o nome dele em qualquer rede social. Mas na época. O campeonato argentino é muito bagunçado. Porque, veja, é só achar que nem todo mundo é burro. Exatamente, não, exatamente. Não dá pra achar que todo mundo é burro. Dá pra dizer, ó, é porque não tem, lá, porque não tem nem estabilidade de campeonato lá, né? Foda. Não tem estabilidade, pô. Ano passado o campeonato eram 2 campeonatos. Um menor e um que durava 7 meses. Tirou o rebaixamento, agora são 2 campeonatos iguais com mata-mata, e eles não gostam lá. Mata-mata é mata-mata, campeonato para eles é todo mundo contra todo mundo. O desse ano não é assim. Ano passado era campeonato final e Copa da Liga. Esse ano é apertura e clausura. Os caras mudam todos os anos, porra. Todos os anos. Isso. É o futebol brasileiro pior do que era o futebol muito brasileiro pior, até os anos 90. Só para não perder a deixa, Gerleno Nascimento faz uma pergunta se Atos, em algum momento, vai fazer a filhinha do perdão para a Granja. E Atos optou por não responder, né? Atos optou aí pela fuga fácil. Gerleno Nascimento faz aí essa filhinha do perdão para a Granja. Gerleno, infelizmente... Deixa na tela para ele poder responder, Fred, na volta tela, dele. Deixa na tela, mas ele fugiu, ele só volta quando sair da tela. Olha, isso aí é no dos outros, meu amigo. No dos outros. No dos outros é refletido, no meu não. Nada de Granja, meu amigo. E aí a gente teve aquele outro superchat, né, que o Márcio trouxe aí na tela, que foi mandado naquela hora que Atos estava falando sobre as perguntas, né? Sabia quantos jogadores tem em cada campo? Sim. E esse aí foi o superchat, né? Antes, quando eu falei que a gente... Tu dissesse que o futebol rondônico nunca teve um time na terceira divisão, só para dizer. A última vez foi em 2008, né? Porque todos os estados tinham uma vaga na Série C, como é a mesma lógica da Série D. E o último representante de Roraima na Série C, de lá para cá nunca mais teve, foi o Progresso.